Os lobos gigantes dominavam o acampamento nas planícies ao leste, o suficiente para causar dores de cabeça sem fim aos mercadores que exerciam seu comércio entre o Império do Oriente e os reinos ao redor da Floresta de Jura. Cada um desses lobos era equivalente a um monstro de classificação C, forte o suficiente para que um aventureiro perdesse a perna se não estivesse prestando atenção. A ameaça real, no entanto, vinha quando eles vagavam em bandos. Só quando um alfa talentoso estava liderando a horda que os lobos gigantes mostravam seu real poder. O bando inteiro agiria como uma única mente, uma única criatura, cada membro agindo em perfeita sincronia. Tal bando em pleno movimento poderia facilmente ser classificado como uma ameaça nível B. As planícies orientais localizavam-se próximas de uma ampla região produtora de grãos, uma linha vital para o Império do Oriente e mantida muito bem segura. Não importava o quão astutos os lobos gigantes fossem, não importava o quão avançadas fossem suas habilidades, penetrar nas linhas defensivas do Império continuava sendo uma tarefa difícil. E mesmo que conseguissem, isso despertaria a fúria do Império, colocando em perigo o futuro da raça dos lobos gigantes. O líder do bando estava totalmente ciente disso. Era algo que ele aprendeu através de uma dura experiência, em meio às muitas lutas que ele testemunhara contra o Império ao longo de várias décadas. Atacar os mercadores de menor valor que passavam não era o suficiente para fazer o Império entrar em ação, mas no momento em que eles entrassem em seus campos de grãos, aí o Império realmente retalharia. Após vários fracassos, os lobos gigantes não mais repetiram os erros de seus companheiros. Esse era o modo de pensar do alfa da matilha, mas seus instintos de monstro também lhe disseram que atualmente não haveria progresso, nada para impulsionar o seu bando adiante. Como regra geral, a raça dos lobos gigantes não precisava de comida para sobreviver. Atacar e consumir humanos lhes proporcionava um pequeno lanche, mas eles não tinham muita magia. Para o bando, o seu real sustento estava nas magículas do mundo. Eles precisavam atacar monstros mais fortes ou massacrar humanos em grande quantidade para evoluir para criaturas de nível calamidade. O Império era muito poderoso, mas simplesmente ficar atacando os mercadores que passavam não ajudaria nos seus sonhos de evolução. E então eles ouviram as histórias sobre as Terras do Sul, um território fértil, com uma floresta que oferecia suas bênçãos, uma vasta reserva de magia, um paraíso para monstros. Para alcançá-la, no entanto, eles teriam que atravessar a vasta floresta de Jura. Os monstros desta floresta não eram por si só grandes inimigos. Suas experiências passadas de caçar os nômades vagando para fora dela provou isso. Então por que simplesmente não entrar nela? A resposta era simples. Veldora, o dragão da tempestade. Ele era o único motivo. Mesmo dentro de sua prisão, as terríveis ondas de força mágica dele estremeciam seus corações. Eles acreditavam que as criaturas da floresta aproveitavam da guarda divina do dragão e por isso conseguiam viver sob aquelas ondas escaldantes. Era nisso que eles tinham que acreditar. Caso contrário, a verdade os enlouqueceria. E então, mesmo através de dores diárias, os lobos gigantes tinham desistido de se infiltrar na floresta. Isso até agora. O alfa virou seus olhos vermelho-sangue para a floresta. Aquele dragão malvado e horrendo não podia mais ser sentido. Agora é a hora, ele pensou. Caçar na floresta e limpá-la de monstros. E então poderemos nos tornar os senhores da floresta. A ideia fez com que ele lambesse seus lábios e soasse um grande uivo, comandando sua matilha a avançar. Ok, agora que eu sou um guardião, o que eu devo fazer? Para mim, parecia um dever mais como de guarda-costas, apesar dos termos grandiosos que o ancião usou para me descrever. Para começo de conversa, eu tinha todos os goblins capazes de lutar ao meu redor. Não era uma visão muito bonita, eles estavam em péssimo estado. De jeito algum eu poderia contar com eles no campo de batalha. E de longe, o resto da aldeia parecia com, bem, nada além de um bando de crianças e idosos. Em outras palavras, reforços estavam fora de questão. O ancião da vila devia estar com os joelhos trêmulos. Mesmo que fugissem agora, eles provavelmente morreriam de fome antes do final do dia. Enquanto isso, os goblins ao meu redor estavam me olhando com uma fé quase religiosa em seus olhos. Isso era bem pesado, cara. Para alguém como eu, que tinha vivido uma vida bem fácil e razoável, esses olhares aumentavam muito a pressão. Certo.
Todos vocês sabem a situação em que estamos? Eu não estava tentando fazer piada, eu só não conseguia pensar em nada inspirador para dizer. Sim, senhor. Estamos nos preparando para uma batalha que decidirá se vivemos ou morremos. O líder dos goblins respondeu instantaneamente. Os outros goblins ao redor dele devem ter se sentido da mesma maneira. Alguns deles estavam visivelmente tremendo, algo pelo qual eu não podia culpá-los. A mente de uma pessoa pode pensar em uma coisa e o corpo fazer algo muito diferente. Tudo bem. Eu respondi, tentando agir da melhor maneira que podia. Não há necessidade de ficarem agitados. Fiquem calmos, tudo bem? Vocês estando agitados ou não, se formos perder, vamos perder. Concentrem-se apenas em dar tudo de si. Isso ajudou a aliviar o meu humor, pelo menos. Talvez funcionasse melhor do que eu pensava. É melhor eu começar, então. Se eu pisar na bola, pode ser o fim para esses goblins. Mas eu preciso me manter determinado. Eu queria trazer um pouco de coragem para eles, e eu vou. Após tomar um momento para recolher meus pensamentos, dei minha primeira ordem para os goblins, uma ordem que eu daria muitas outras vezes. A noite caiu. O alfa dos lobos gigantes abriu os olhos. Era a lua cheia, a noite perfeita para uma batalha. Lentamente ele se levantou e o resto de seu bando o olhou ansiosamente. A quantidade certa de intensidade. O alfa pensou. Hoje à noite eles destruiriam a aldeia Goblin, estabelecendo uma base dentro da floresta de Jura. E então, de uma maneira lenta, mas certeira, eles caçariam os monstros ao redor da área, expandindo seu território até que governassem a floresta. Então, quando chegasse a hora, eles se voltariam para o sul, invadindo-o pelo poder que possuía. Eles tinham a força para fazer isso acontecer. Suas garras podiam rasgar a carne de qualquer monstro, suas presas podiam perfurar qualquer armadura. E com um alto uivo, o alfa deu o sinal. Era a hora da carnificina começar. Havia, no entanto, uma preocupação. O alfa havia enviado um batedor alguns dias atrás, que retornaria com algumas notícias desconcertantes. A notícia de um pequeno monstro que emitia uma força estranha e mística, o suficiente para superar até mesmo seu alfa. Ele havia descartado esse relatório a princípio. Era absurdo demais para ser verdade. Ele mesmo não havia detectado nada do tipo na floresta. Todos os monstros que eles encontraram eram fracos. Até agora, nada parecido havia mostrado resistência ao avanço deles, e eles estavam quase no centro da floresta. Uma dúzia ou mais de goblins haviam pego 1 ou 2 membros de sua matilha, mas nada mais que isso. O batedor devia ter ficado empolgado demais com a próxima caçada e não estava pensando direito. Essa foi a conclusão do alfa enquanto ele mantinha os olhos adiante. Adiante havia uma aldeia. Estava exatamente onde o batedor havia dito. Ele seguiu o rastro de um goblin ferido direto para ela. Nada no seu relatório sugeria que esse lugar fosse uma ameaça. Essa, obviamente, não era a primeira batalha do Alpha. Ele era esperto e nunca baixava sua guarda. No entanto, até ele tinha que admitir que aquela coisa estranha ao redor da aldeia era um pouco incomum. Aquilo era uma cerca? Como as que se viam em aldeias humanas? As casas que antes compunham a aldeia haviam sido desmontadas, formando uma defesa que cobria todos os terrenos da aldeia. E lá, diante da única abertura na barreira, havia um único slime. Tudo bem, parem onde estão, beleza? O slime falou. Se derem meia volta agora, prometo que não farei nada com vocês. Afastem-se daqui imediatamente. Bastardo impertinente, deixando apenas uma entrada para bloquear um ataque em massa? Esse é o tipo de pensamento superficial que se deve esperar de um monstro lixo como esse. Nossas garras e presas fariam carne picada dessa coisa velha e frágil. Era hora de mostrar a esse slime o seu verdadeiro poder. O Alpha deu a ordem. Como se eles fossem sua própria mão direita, cerca de uma dúzia de lobos gigantes imediatamente partiram para atacar a cerca, com uma coordenação perfeita, a razão exata pela qual o bando funcionava essencialmente como um único monstro. A habilidade de comunicação mental possibilitava esse comportamento coletivo. Era muito mais rápido do que dar ordens verbais, deixando o bando trabalhar em perfeita sintonia. A primeira onda do ataque deveria ter sido
sido o suficiente para destruir a cerca. No entanto, o Alpha, que estava imaginando uma multidão de goblins gritando e lutando para fugir após o fracasso daquela estratégia, soltou um grito de surpresa. A força que ele enviara para a cerca foi jogada para trás, alguns deles sangrando profundamente enquanto se contorciam no chão. Mas o que tinha acontecido? O Alpha manteve sua mente afiada enquanto inspecionava a área. O slime na entrada não havia se movido nem um centímetro. Será que ele havia feito alguma coisa? É ele, chefe. A coisa com a força mística que supera até a sua. Besteira, o Alpha pensou enquanto olhava para o slime. Era um monstro pequeno. Eles ocasionalmente nasciam aqui e ali ao longo das planícies. Até mesmo chamar essas coisas de monstros parecia absurdo. Toda sua existência era insignificante. Essa coisa possuindo mais força que eu? O Alpha fumegou. Impossível. Eram realmente poucos os monstros mais espertos e astutos que o Alpha. Ele possuía anos de experiência e conseguia usá-la rapidamente para formular um novo plano com calma e agilidade. E seus anos de experiência lhe diziam que esse monstro não podia ser mais forte do que ele. Ali mesmo, pela primeira vez, o Alpha cometeu um erro fatal, um que acabaria por decidir o seu destino. Seu miserável verme de monstro, eu vou esmagá-lo em pedaços. Caramba, isso foi um choque. Eu não pensava que eles iriam atacar diretamente. Eu até os dei aquele pequeno discurso heróico sobre como eu não faria nada se eles dessem meia volta, mas eles ignoraram totalmente. Em vez disso, todos os lobos gigantes começaram a se mover imediatamente, atacando a cerca de praticamente todos os ângulos que eles tinham. Eu esperava que pudéssemos conversar pelo menos um pouco antes, mas eles me forçaram a jogar fora todo o meu roteiro. E bem depois de todo aquele ensaio que eu fiz enquanto a cerca estava sendo construída. A primeira ordem que eu dei aos goblins foi me mostrar onde estavam os feridos. Adicionar uma dúzia de sobreviventes aos 60 guerreiros que tínhamos não deixaria o trabalho muito mais eficiente. Mas dada a devoção deles por mim, eu queria fazer o que pudesse por eles. Eles estavam todos deitados no chão de um prédio grande e aparentemente pouco higiênico. Olhando para eles, eu comecei a pensar. Aparentemente estão usando algumas ervas para tratá-los, mas do jeito que estão vão morrer logo. Eles estavam em um estado pior do que eu pensei, pele cortada por dentes e garras, e alguns ostentavam cortes de uma aparência bem desagradável, com Deus sabe o que crescendo deles. É melhor não economizar, eu pensei enquanto agia. Consumindo o goblin ferido mais próximo de mim, eu espirrei um pouco de poção de recuperação nele, e então o cuspi de volta. O ancião se preparou para dizer algo, mas pensou melhor enquanto eu trabalhava na fila, engolindo, respingando e cuspindo. Após terminar com alguns deles, eu olhei para trás. Lá estavam eles de novo, se ajoelhando diante de mim. Ah, qual é o problema com esses caras? Eles devem ter assumido que eu ressuscitei eles com os meus poderes ou algo assim. Para evitar futuros mal-entendidos, eu optei por cuspir as poções diretamente a partir de então, curando as feridas dos goblins no mundo real. O processo de cura levava algum tempo, mas funcionou. Quando eu terminei com todos eles, eu dei aos goblins restantes uma nova ordem: a cerca. Uma cerca simples de madeira teria sido boa, eu pensei, mas não tínhamos muito tempo ou material para fazer isso. Tínhamos que ir com o que tínhamos em mão, e foi isso que eu fiz, sem parar nem por um momento. Eu fiz com que eles destruíssem suas casas e usassem a madeira e os outros componentes para fortalecer toda a comunidade. Nesse meio tempo, eu pedi aos goblins que eram decentes com um arco para patrulhar a área. Eu os avisei para não irem muito longe. Os lobos deviam ter bons narizes. Podia dizer pelos seus olhos que eles estavam dispostos a se sacrificarem pela causa. Pareciam que estavam prontos para gritar "pela minha própria vida!" a qualquer momento. Muito mais coragem do que eu realmente precisava agora, mas duvido que houvesse alguma solução rápida para isso. Quando a noite caiu, cerca de um dia depois que eu cheguei na vila, as tábuas finais já estavam na cerca. Os toques finais eram minhas teias de aranha que fortaleciam e solidificavam a cerca, e algumas armadilhas da teia de aço aqui e ali. Qualquer um que tocasse a cerca sem saber o segredo seria desfeito antes que soubesse o que os atingiu. Vou ter que me lembrar de pegar um corpo ou dois depois disso.
Eu me certifiquei que a cerca tivesse uma única entrada de um lado. Uma vez alinhada com a teia pegajosa, o meu trabalho aqui estava feito. Tudo o que restava era esperar que os batedores voltassem. A essa altura, os goblins feridos estavam começando a acordar, curados de suas feridas. Eles furtivamente cutucaram seus corpos, olhando curiosamente a si mesmos de cima a baixo. Parece que aquela coisa forneceu uma explosão de energia para eles. Eu assumi que precisaria aplicar várias doses nos pacientes que pareciam mais graves, mas funcionou muito melhor do que eu imaginava. Não tive nenhuma queixa sobre esse erro, no entanto. Depois disso, eu mandei os goblins coletarem material extra, empilhar no centro da aldeia e atearem fogo. Isso me lembrou mais de uma viagem de acampamento, mas agora não havia tempo para marshmallows. Nós precisávamos vigiar a noite toda. Eu me ofereci para lidar com isso sozinho, mas fui severamente recusado. Não faça isso, Rimuru-sama. Nós nunca poderíamos permitir que você carregue um fardo tão pesado. Ela está certa. Nós vamos cuidar da vigia. Por favor, Rimuru-sama, aproveite o tempo para descansar um pouco. A multidão ao nosso redor ecoou sua aprovação, concordando com eles. Eu apreciei o sentimento. Eles deviam estar muito mais exaustos do que eu, mas eu concordei em lidar com a vigia em turnos e descansar quando não estivesse de plantão. Pouco antes da meia-noite, os batedores voltaram. Alguns feridos, mas todos em segurança. Os lobos gigantes haviam começado a se mover, eles me disseram. Engraçado como eu achava que esses monstros eram feios e imundos há 2 dias. Agora eu estava começando até a sentir uma certa afeição por eles. Se tiver como, eu pensei, enquanto aplicava a última teia pegajosa na entrada. Eu gostaria de passar por esse combate sem perder nenhum deles. Foi o nosso processo de separação. Bom, mais ou menos. Hostilidades estavam em andamento, então não havia muito mais o que fazer. Nesse ponto, nós tínhamos que nos ater ao plano. Eu não estava muito convencido de que a cerca era forte o suficiente para aguentá-los, mas felizmente, os lobos gigantes não conseguiram atacá-la por tempo suficiente para destruí-la. A maioria das armadilhas se ativou como eu planejei. Isso foi um alívio. Antecipando isso, eu pedi pequenas fendas embutidas na cerca em intervalos regulares. Essas aberturas eram para flechas, para que os goblins pudessem atacar de dentro e interferir com os movimentos do inimigo. Eles abriram fogo, e mesmo com sua péssima pontaria, eles fizeram mais do que alguns lobos gigantes gritarem pela última vez. Algumas das forças inimigas tentaram abrir os espaços e quebrá-los dessa forma, só para terem suas cabeças esmagadas por goblins empunhando machados de pedra em ambos os lados de cada buraco. 2 horas não eram nem o suficiente para praticar, mas essa aldeia estava jogando pra valer. Eles ouviram tudo o que eu disse, entenderam e agiram, e estávamos colhendo as recompensas agora. Os lobos eram fortes sim, capazes de enfrentar um bando de goblins de uma vez só, e talvez fossem até mais fortes como uma matilha. Porém, se fossem poderosos sozinhos, atacaríamos todos juntos. Se fossem poderosos como um time, teríamos certeza de que não poderiam se unir. Se você usar a cabeça, consegue fazer isso funcionar. Afinal de contas, a criatura mais forte no mundo é um humano com um pouco de inteligência. Parece que sua sorte acabou, amigo. Eu pensei pra mim mesmo enquanto olhava para os olhos frios do chefe dos lobos gigantes. Um animal estúpido me atacando? O quão presunçoso você consegue ser? O lobo gigante alfa estava confuso e chocado com o quão errado seus planos tinham ido. Seu bando estava começando a cair em desordem. Isso não podia continuar. A matilha de lobos gigantes só poderia brilhar quando estava unida. A desconfiança no alfa levaria a resultados fatais. Ele também entendia isso e foi por isso que cometeu o maior erro de todos. Ele estava enfurecido com a fraqueza de sua matilha, incapaz de superar uma simples cerca. Porém, tinha ainda mais medo de que a frustração de sua equipe logo fosse direcionada a ele. Eu preciso mostrar minha força para eles. Sou mais forte do que meu bando. Sou mais forte do que o suficiente, mesmo sozinho. Ele pensou, e nesse momento, tudo foi decidido. Meus olhos ainda estavam firmes no chefe dos lobos gigantes. Para os goblins, ele provavelmente havia desaparecido por causa de sua velocidade, mas para mim, ele estava caminhando em um ritmo digno de um bocejo. Tudo estava indo de acordo com o plano. Eu considerei alguns resultados possíveis e um deles estava acontecendo diante de mim. Eram animais, afinal de contas, não ex-humanos como eu. A teia pegajosa sobre a entrada capturou o chefe imediatamente. Pelo que eu sabia, a seda não
seria forte o suficiente para manter um líder dos lobos gigantes preso firmemente. Não tinha como testar de antemão, mas isso não importava agora. A teia pegajosa só estava lá para que pudéssemos manter o chefe no lugar por um só instante. Se eu não o mantivesse no lugar e ele se esquivasse da minha lâmina de água, pareceria muito lamentável. Ou pior, eu poderia atingir o meu próprio time em fogo amigo. No meio de uma batalha, isso era perfeitamente possível. Foi por isso que eu planejei essa armadilha. Mas talvez eu tenha a complicado demais. Esses caras não tinham conseguido sequer derrubar a cerca ainda. Eu considerei alinhar a entrada com a teia de aço, mas optei contra isso, preocupado de que não seria o suficiente para um golpe final. Em situações assim, era meu trabalho interpretar o homem forte, o soberano do acampamento. Foi para isso que eu montei tudo isso, e é por isso que, sem hesitar nem por um momento, eu lancei uma lâmina de água na cabeça do chefe. Acertou em cheio. A cabeça foi lançada para cima e a gravidade a pegou. Eu havia matado o chefe, e o mais importante, eu fiz parecer que foi bem fácil. Ouçam, lobos gigantes. Seu líder está morto. Eu lhes concederei uma escolha final. Submetam-se ou morram. E então? Como eles vão lidar com isso? A morte do chefe os levará a um frenesi tão grande que vão avançar em mim? Eu gostaria de evitar isso se possível. O restante dos lobos não mostrou nenhum sinal de que iriam se mover. Oh não, isso não vai ser um daqueles momentos de eu prefiro morrer a me submeter a pessoas como você. Ou vai, porque se for vai ser uma guerra total e ainda estávamos perdendo em números. Definitivamente teríamos algumas baixas. Chegamos até aqui sem derramar nenhum sangue dos goblins. Duvido que perderíamos nesse ponto, mas eu preferia que terminasse sem uma grande luta. Estava estranhamente quieto. Comparado à batalha acirrada de um momento atrás, eu podia sentir o olhar dos lobos gigantes em cima de mim. Em meio aos seus olhares, eu gradualmente comecei a me inclinar para a frente. Não sabia dizer como eles interpretariam isso, mas eu queria dizer que o chefe deles estava morto. Em um instante, eu estava sobre o corpo morto do Alpha. Ninguém ofereceu qualquer objeção. Uma de suas matilhas, a que estava mais perto, recuou um passo. Então eu engoli o corpo inteiro dele. Era meu direito como vencedor, não é? A voz do sábio então soou na minha mente. Análise completa. Mímica. Lobo gigante obtido. Habilidades naturais do lobo gigante. Olfato aciado. Comunicação mental e coerção adquiridas. Bem, isso soa como uma vitória para mim, mas apesar de ver o próprio chefe ser devorado diante deles, o resto dos lobos gigantes ainda não mostrou sinal de movimento. Nesse ponto, ou eles vão surtar e correr, ou surtar e vir para cima de mim. Ah, certo. Eu disse para eles se submeterem ou morrerem, não foi? Ah, que droga. Isso pode ter sido como jogar o bebê fora junto da água do banho. É melhor dar para eles uma rota de fuga. Eu pensei enquanto me transformava em um deles. Ativando coerção, eu falei com eles em um grito alto e grave. Ouçam-me. Uma vez, e apenas uma vez eu deixarei isso impune. Se vocês não querem me obedecer, então caem fora imediatamente. Eu achei que isso seria o suficiente para fazer esses cães saírem correndo. Eu estava errado. Nós juramos lealdade a você. Agora eles estavam se prostrando diante de mim, embora parecesse mais como se estivessem se deitando para uma soneca. Mas independente disso, eles aparentemente haviam escolhido se submeter de qualquer maneira. Talvez eles estivessem tendo uma pequena conferência por comunicação mental sobre isso enquanto estavam parados como estátuas. Bem, de qualquer maneira, isso é melhor do que lutar contra eles. E isso, mais ou menos, marcou o fim oficial da batalha na aldeia Goblin. No entanto, essa parte é sempre igual, né? Não é a luta que é a parte difícil, é toda a maldita limpeza que vem depois. Quem foi o idiota que pediu que eles destruíssem as próprias casas? O que nós vamos fazer sobre isso? E onde todos esses goblins vão dormir hoje? E o que devo fazer com todos esses cães? Quer dizer, claro, nós matamos um bom número deles, mas ainda são mais de 80 bocas para alimentar. Ah, quer saber? Que se dane. Isso é tudo por hoje, pessoal. Vou pensar nisso amanhã, quando todos acordarem. Por enquanto, eu ordenei aos goblins que acampassem ao lado do fogo. Disse aos cachorros que ficassem de prontidão ao redor da aldeia e então encerrei a noite. E então chegou amanhã.